Olá, meus queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia de hoje. E o tema da nossa aula continua sendo os direitos dos jovens, que nós iniciamos na semana passada, na página 31. E hoje nós vamos começar analisando os direitos que estão na página 33 a partir do 10º artigo, certo? Como vocês podem ver aqui na capa, o 10º artigo trata do direito ao trabalho. Diz o seguinte: o jovem tem direito a um trabalho conforme as suas capacidades e suas aspirações. Quando vocês chegarem na fase adulta, que é a fase do primeiro emprego e de procurar um emprego em si, vocês verão a grande dificuldade que é no mercado de trabalho uma pessoa conseguir emprego sem ter experiência. Todas as empresas, grandes empresas que procuram contratar alguém, sempre questionam se aquela pessoa tem experiência, quantos anos ela tem de experiência para desenvolver determinado trabalho. E geralmente o jovem, quando está em busca do emprego, ele ainda não tem a experiência. Ele vai formar aos poucos a sua experiência. Então ele precisa de alguém que lhe dê a oportunidade para poder formar esse currículo. Pensando nisso, existe um programa do governo federal chamado Jovem Aprendiz, que ele estimula as grandes empresas a contratarem jovens na faixa etária de 14 até 24 anos para trabalharem nas suas empresas e para adquirirem essa experiência, que eles necessitam. Porque mesmo que o jovem esteja atuando na função de jovem aprendiz, ele tem todos os direitos que um trabalhador efetivo da empresa teria. Então, isso significa que o jovem que está ali vai gerar custos, para a empresa, para que a empresa possa mantê-lo. Então, existe esse programa aqui no Brasil do governo federal que estimula a contratação desses jovens, tanto para que eles ingressem, no mercado de trabalho da forma mais eficaz possível, quanto para que as empresas tenham essa experiência e possam permitir que esses jovens formulem sua experiência, já que o mercado de trabalho é tão fechado assim para a contratação dos jovens inexperientes. O 11º artigo trata do direito à inexperiência, e ele diz que o jovem tem o direito de poder concorrer a uma vaga de trabalho sem experiência condicionada ao anterior, ou seja, ao exercício anterior. O artigo 11º tem relação direta com o 10º, porque trata exatamente da dificuldade, como eu acabei de relatar para vocês, que o jovem tem de conquistar a experiência. Sempre que as grandes empresas procuram os currículos, elas querem receber em seu quadro pessoas que já tenham experiência, que já tenham um currículo vasto, com muitas funções desempenhadas em diversos lugares, que tenham muita formação. E isso não é acessível para o jovem, porque ele está iniciando a sua carreira de trabalho. Então, não é possível que um jovem, na faixa etária de aquisição de emprego, lá dos 18 até os 20 e poucos anos, ele tenha tanta experiência assim. Então, até nesse momento é garantido ao jovem o fato da sua inexperiência, não por ser uma condição, mas por ser um fato momentâneo que o jovem precisa se adequar com o tempo. O 12º artigo diz que o jovem tem o direito ao erro. O jovem tem o direito de cometer erros e de corrigir-se dos mesmos. Não entendam isso aqui, esse direito, como uma carta branca para você fazer o que quiser. Não é bem assim. Significa que, por o jovem estar em uma fase de autoconhecimento, uma fase de construção da personalidade, de aprendizado como um todo, é possível que durante esse processo ele cometa erros. E caso ele cometa esses erros, ele terá o direito de se redimir, entre aspas, em relação a eles. Eu trouxe uma tirinha para ilustrar um pouquinho do que eu estou tentando falar para vocês. Carinha diz assim: trocou de celular de novo, é a 5ª vez em um ano. Ah, mas este é bem melhor que os outros.
Tem MP3, GPS, SMS, Wi-Fi, câmera, roda vídeos, acesso à internet e ainda tem jogos, agenda e calculadora. Só não dá para falar porque acabaram os créditos. Então aqui é só uma brincadeira para vocês entenderem que o cara estava mais preocupado em comprar um aparelho top, né, de última geração, digamos assim, do que preocupado com a capacidade que ele teria de mantê-lo. Isso, querendo ou não, é um erro. Um erro que está relacionado ao quê? Ao consumismo exagerado, a tendência que a nossa sociedade tem de comprar mais coisas do que realmente necessita, de ter itens supérfluos em casa, né? Itens que não são necessários para o seu dia a dia, enfim. Então, essa atitude dele de querer sempre um celular melhor, sempre um celular de última geração, pode ser compreendida como um erro. No nosso município, por exemplo, que eu não vou longe para poder citar os exemplos para vocês, nós temos pessoas que não têm condição de manter um padrão de vida, que isso é muito comum. É muito comum. Pessoas que não têm capacidade de manter um padrão de vida elevado, mas que mesmo assim o fazem. Então, às vezes, compram uma roupa que é de marca, parcela em 500 vezes, passa o restante do ano pagando aquela roupa para poder estar na sociedade demonstrando um certo status, mostrando ser alguém que não é, digamos assim. Então, isso pode ser enquadrado como um erro, na verdade, uma tentativa da pessoa de se encaixar na sociedade, achando que demonstrando status ela vai estar inserida na sociedade, quando na verdade é simplesmente um ato egoísta, né? E até um pouco impensado em relação a isso. Então, o artigo 12º fala do respeito que os jovens têm a cometerem erros, não sair por aí à torto e à direita, cometendo erros, fazendo as coisas de propósito para induzir ao erro, mas sim sabendo que se essa situação acontecer, eles, como estão em fase de autoconhecimento e de reconhecimento do mundo, poderão sim corrigir os seus erros, né? Tentar, de certa forma, apaziguar os erros que forem cometidos. O artigo 13º fala sobre o direito do uso do tempo livre. E ele nos diz: o jovem goza do direito de ter em seu meio um lugar que lhe permita dedicar-se a ocupar organizadamente o seu tempo livre. Ou seja, dentre todas as obrigações que o jovem tem, obrigações escolares, comunitárias, né, de dentro da sociedade, enfim, não importam quais sejam as ocupações de um jovem, ele ainda tem o direito de usufruir do seu tempo livre da forma que lhe convenier. Ou seja, eu tenho o final de semana livre, que eu não vou, né, cumprir com nenhuma atividade pré-existente, então nesse final de semana eu vou ao cinema, ou eu vou ficar em casa e colocar uma série em dias, enfim, fazer o que a pessoa bem entender em relação ao seu tempo livre. Esse é um direito que não está reservado somente aos jovens, é um direito que abrange todos os indivíduos da sociedade, das crianças até os idosos. Nós tanto temos esse direito ao tempo livre como necessitamos, porque sendo seres humanos, muitas vezes, principalmente nesse mundo que vivemos hoje, é muito fácil que as pessoas se sintam sobrecarregadas. Precisem desempenhar diversas funções diferentes e chega um momento da semana, um momento da vida, em que elas sintam o peso daquelas atividades. Então, que elas precisam de um descanso, precisam reverter o seu tempo em atividades que sejam diferentes daquelas rotineiras, até para manter tanto a sua saúde física como a sua saúde mental. O artigo 14, 14º, o direito à consideração moral. O jovem tem direito a serviços que não sejam discriminatórios em lugares públicos. Não é porque o jovem representa essa faixa etária de inexperiência, né, da vida humana, de formação ainda do caráter e de escolhas às vezes precipitadas, porque afinal de contas é uma pessoa jovem,
Todos esses pontos não significam que o jovem vai ser discriminado no momento de ter a opinião ouvida, de ser levado em consideração, que está bem ligado aqui no artigo 15º, que nós veremos a seguir. Então, serviços que estão voltados para a sociedade como um todo, o jovem também tem o direito de participar e ele também tem o direito de não ser discriminado, de não ser colocado como inferior aos demais grupos da sociedade. O artigo 15º, direito à consideração jurídica. O jovem tem o direito de participar na elaboração das leis que lhe referem e de ser respeitado pelas forças da ordem. Na verdade, a faixa etária, que compreende os jovens, ela deve estar inserida em todos os âmbitos da sociedade. Não é porque estamos falando de política que o jovem não possa participar. Não é porque estamos falando de leis, de considerações jurídicas que o jovem não possa participar. O que muitas vezes acontece é que os grupos jovens se interessam por diversos assuntos, menos esses. Porque esses não atraem, a curiosidade, não chamam a atenção do jovem. É coisa de lei, é coisa de político, é coisa de justiça. E muitas vezes acaba que nesses segmentos nós não temos tanta representatividade jovem como deveríamos. Porém, existem alguns grupos, por exemplo, na política, alguns partidos políticos, por exemplo, que incentivam os grupos jovens à participação, que criam dentro do partido grupos de jovens destinados a tratar, a ouvir a comunidade. Então, são jovens que ouvem outros jovens, que vão às ruas, que questionam o que aqueles jovens precisam, quais são os projetos que aqueles jovens têm interesse de desenvolver dentro da comunidade. Enfim, o que é interessante a gente observar é que mesmo aquelas coisas que não chamam a nossa atenção, como posso mencionar aqui a consideração jurídica, mesmo aqueles assuntos que pareçam ser mais enfadonhos, mais chatos, de forma mesmo bem traduzida, não significa que os jovens não devam participar. Muitas das decisões para o público jovem acabam não sendo tomadas pelos próprios jovens. E quem melhor saberia o que fazer para o jovem do que o próprio jovem? Só que isso não acontece porque, como eu disse anteriormente, os jovens não têm interesse. A grande verdade, a grande realidade que se percebe nesses âmbitos é que o jovem não demonstra interesse dentro desses segmentos que são tão importantes. O 16º artigo trata do direito à proteção. O jovem tem o direito de ser protegido contra todo tipo de manipulação, seja publicitária, de doutrinas, de experimentações diversas, como científicas, educativas e etc. Esse ponto é bem importante porque quando o jovem está inserido em sociedade, automaticamente ele já está sendo manipulado. É quase impossível desviar-se da manipulação. Só que, de qualquer forma, o jovem tem o direito a se expressar livremente, a ter seus próprios pensamentos e opiniões, posicionamentos, independentemente daquilo que o influencie. Por exemplo, uma criança que nasce e cresce frequentando a igreja, ela já está sob uma doutrina. Isso é manipulação, tia? Não, mas ela já está crescendo dentro de uma cultura, dentro de determinados valores. Se em algum momento ela quiser pensar de uma forma diferenciada, ela tem esse direito garantido. Entende o que eu estou querendo dizer? O jovem, como qualquer outro segmento da sociedade, tem autonomia. Autonomia para fazer suas escolhas, autonomia para gerenciar sua vida. Só que tudo isso tem um limite, que cada jovem vai definir esse limite dentro do seu seio familiar, seio comunitário, entende? Esses aspectos têm que ser levados em consideração num conjunto, num todo. Em determinados momentos, não é possível que a pessoa sozinha
trace escolhas, defina metas, se ela já faz parte de um grupo, se ela já está inserida em uma comunidade. 17º artigo. O direito aos valores espirituais. O jovem tem o direito de escolher, de viver e expressar seus valores espirituais sem oposição dos estados. Tio, o que é o estado? O estado aqui representa o governo. Significa que os grupos jovens, eles podem expressar sua religião, sua doutrina, de forma que não possa ser impedido de expressá-la através do governo, através dos seus líderes. Por exemplo, o Brasil é considerado pela nossa Constituição, pelas leis que regem o país, como um estado laico. Significa que o governo não tem uma religião definida. E isso é muito bom, porque significa que todas as religiões são bem-vindas no nosso território e as pessoas podem expressar e seguir todas as doutrinas, porque são livres para fazer isso. Por isso que nós temos diversidade religiosa no nosso território. Infelizmente, muitas dessas diversidades não são respeitadas, porém, elas têm o direito garantido de se expressarem. Assim é com os jovens também. Eles têm o direito de escolher qual é a sua religiosidade, qual é a sua doutrina, qual o ensinamento que eles planejam seguir. Chegamos aqui ao 18º artigo, que trata do direito à solidariedade. O jovem tem o direito de crescer em um espírito de paz e de solidariedade e de ter ante seus olhos exemplos de compartilhamento e ajuda mútua no plano internacional que o incitem a construir um mundo mais fraternal. O direito à solidariedade, como outros direitos já vistos aqui nesse tópico dos direitos dos jovens, representa um direito que não está somente voltado para o grupo jovem. É um direito, como eu já disse anteriormente, alguns desses direitos estão relacionados a toda a espécie humana, do nascimento à morte, né? E a solidariedade é um deles. Ser solidário, praticar a solidariedade, estar agindo de forma solidária para com os outros é um direito e também um dever de todos os seres humanos. Então, aqui no 18º artigo, nós encerramos a análise a respeito dos direitos do jovem. E se segue agora a atividade que vocês responderão, que se encontra na página 35 e 36. Tia, nós temos uma quinta questão na página 37, certo? Eu vou logo indicar para vocês aqui a resposta da quinta questão, porque a atividade para casa de vocês vai da primeira até a quarta questão. Só 2 páginas mesmo, a 35 e a 36. A quinta questão pergunta a respeito de entidades que trabalham com reeducação de crianças e adolescentes que cometam atos infracionais. Os atos infracionais estão disciplinados lá no ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e os jovens que cometem crimes, eles não são tidos como jovens, como criminosos, né? Eles são pessoas que cometeram atos infracionais, são adolescentes, no caso, que cometeram atos infracionais. Lembrando aí que a adolescência abrange dos 12 aos 18 anos incompletos, por assim dizer, até os 17 anos e 300 e tantos dias, né, de vida. Então, aqui na nossa cidade, nós não temos esses centros de reabilitação. Vocês sabem que nós fazemos parte de um município que é consideravelmente do interior do estado e nós não temos esses órgãos aqui. Então, a quinta questão você vai preencher dessa forma. Nós não temos entidades no nosso município que tratam a respeito da reeducação de crianças e adolescentes que cometam atos infracionais. Geralmente essas unidades são encontradas nas capitais, né, ou cidades um pouco maiores. No caso aqui, que eu tenho conhecimento, realmente é na capital, em São Luís. Na nossa cidade nós não temos, tá? Então eu já respondi aí para vocês a quinta questão
porque provavelmente vocês não encontrariam informações a respeito dela, porque é uma questão muito específica, né? Está voltado para o nosso município. Então, mais uma vez, a atividade da página 35 e 36. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok, gente? Até a nossa próxima aula.